Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu prometi, este é o segundo e último vídeo com as dicas da Mari sobre como se preparar para a aposentadoria, ou se já é aposentado, o que deve fazer. Eu sugiro assistir o primeiro vídeo para entender o contexto do que foi falado até aqui e o primeiro passo sugerido por ela. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui em cima para vocês. Agora ela vai falar do segundo passo. E aí, pessoal, o segundo passo é a gente parar um pouquinho para pensar na nossa versão do amanhã, no nosso eu do futuro. Por mais que essa pessoa pareça um estranho, não sei bem quem que ele é importante a gente pensar no nosso eu da manhã. E por que que eu trago isso? Quando a gente pensa na vida, de uma pessoa, eu gosto muito de dividir em duas fases. Então a gente tem a primeira fase, que é quando a gente está trabalhando de forma ativa. Então você tem um emprego, você tem uma empresa, você tem um negócio, enfim, você está lá trabalhando de forma ativa. E a ideia é que durante essa primeira fase aconteça o que a gente chama de formação de patrimônio. Você vai estar lá trabalhando, vai conseguir juntar um dinheiro, vai acumular patrimônio, vai acumular investimentos para entrar na segunda fase, no segundo momento, que é quando a gente deixa de trabalhar, que é quando a gente deixa de ter uma renda ativa. E é nesse momento, pessoal, que a gente precisa estar muito planejado para, de alguma forma, continuar a ter aquelas entradas que vão sustentar o nosso custo de vida, os nossos gastos do eu do futuro. É a fase que a gente chama de renda passiva. Precisa existir alguma forma de você receber uma renda mesmo sem estar trabalhando, e é também a fase que a gente chama de fase de usufruto. É o momento que, se o planejamento foi feito ali direitinho, você vai pegar o patrimônio, o investimento que você acumulou durante essa primeira fase para garantir que você vai ter uma aposentadoria mantendo, uma qualidade de vida, tendo um padrão de gastos, como o Dimas trouxe aqui, mínimo, que seja razoável e que te garanta uma velhice tranquila. Mas continue, Mari, pois algumas pessoas, inclusive eu, devem estar pensando, mas eu já contribuo com o INSS para a minha aposentadoria. Bom, aí talvez você, Dimas, ou o pessoal que está nos assistindo, vai se perguntar assim, mas Mari, eu não estou entendendo, você está falando então que eu tenho que juntar dinheiro, formar patrimônio para aposentadoria, mas eu já não estou fazendo isso lá com aquele tal do INSS? Verdade, pessoal, existe o INSS, que é o formato de aposentadoria pelo governo. Então, por exemplo, para uma pessoa que é carteira assinada, o CLT, todo mês, durante sua vida trabalhando, sem você perceber, o seu empregador pegou uma parte ali do seu salário, um percentual do seu salário e jogou no INSS para garantir que lá na frente, quando você for se aposentar e deixar de trabalhar, você vai começar a ter uma renda passiva pelo INSS. É assim que funciona. Quais são os cuidados que a gente precisa ter aqui? E agora vocês vão entender o meu comentário de formar um patrimônio para pensar na sua aposentadoria de forma independente. Primeiro fato aqui, não sei se vocês sabem, mas o INSS ele tem um teto, um limite máximo, um valor máximo que ele pode pagar para a pessoa. Esse valor ele varia de um ano para o outro, tá? Eu espero que esse nosso vídeo perdure por muitos anos, então vou trazer o valor de referência para 2024, mas vale a pena sempre confirmar qual que é esse valor atualizado. Então a gente tem hoje como teto de INSS R$ 7.800. É o máximo que você poderia receber pelo INSS. E aí aqui já cabe essa pergunta. R$ 7.800 é suficiente para pagar ali o teu custo de vida, para cobrir as saídas que você tem? E jogo mais. Será que vai ser suficiente para cobrir os seus gastos na velhice? Que a gente sabe que tem algumas coisas que mudam ali no orçamento, especialmente a categoria de gastos de saúde. Então essa é uma primeira questão. E a segunda questão, que também é super importante, estamos vivendo mundialmente, tá, em vários países do mundo, o processo que a gente chama de envelhecimento da população. O que eu quero dizer com isso?
tem mais gente idosa do que nós tínhamos anteriormente, né? Quando a gente pensa em pirâmide de faixa etária. E isso é particularmente importante, por quê? Porque para um sistema de aposentadoria ficar de pé, quem está pagando a conta de quem se aposentou é a população que está trabalhando de forma ativa. E aí, quando a gente tem esse desequilíbrio, que a gente começa a ter um envelhecimento da população, então tem cada vez mais pessoas dependendo do INSS do que a gente tinha anteriormente, isso coloca o INSS em risco. Então, é um cuidado que a gente precisa tomar. Existe muitas questões com relação à sustentabilidade da aposentadoria via governo, e uma das coisas que, por exemplo, se discute muito é a própria idade de aposentadoria. Será que as contas do governo lá na frente vão aposentar? Será que vão apertar? Será que vai dar para pagar tudo isso? Será que eventualmente o governo vai mudar de ideia e falar, ó, seguinte, você vai aposentar agora só daqui 10 anos? Acho que o ponto todo aqui, pessoal, a provocação que eu faço mesmo é, será que a gente quer deixar 100% do nosso futuro, da nossa velhice, do momento que a gente vai descansar na vida, nas mãos do governo? Ou será que faz sentido a gente pensar num formato de aposentadoria independente, complementar, que nós mesmos vamos se organizar, se planejar para fazer, para garantir, ó, no nosso peito, aqui, nós mesmos, que a gente vai ter uma velhice mais tranquila no futuro. Essa é a discussão aqui que a gente traz sobre o INSS. Legal, né, pessoal? Muitos conceitos e dicas da Mari. Eu espero que você esteja anotando para colocar em prática. Vamos seguir com mais dicas dela. E aí, Dima, só para ir resumindo aqui os pontos que a gente trouxe, acho que, primeiro, ficou claro para todo mundo que precisamos pensar no nosso futuro. Em algum momento lá na frente a gente vai parar de trabalhar e vai precisar contar com uma renda passiva. E segundo ponto, entendemos aqui também o cuidado de não depender única e exclusivamente do governo, do INSS, e realmente pensar em montar uma aposentadoria independente, de juntar um patrimônio, de juntar investimento, para que isso também te sirva como renda passiva lá na frente. Entendemos isso. O que eu quero trazer aqui para vocês, eu espero mesmo que a cabecinha de vocês já esteja assim, porque cada um tá num cenário de vida diferente. Talvez alguns de vocês aqui estejam bem próximos dessa idade da aposentadoria, talvez falte 5, 10 anos, e ainda dá tempo de formar esse capital para poder aposentar com tranquilidade. Talvez alguns de vocês já estejam aposentados e estão sentindo que talvez a conta não feche, e a gente precisa pensar em alguma estratégia. Mas independente disso, pessoal, que aí essa reflexão ela vai caber, né, Dimas, um pouquinho para cada um, de qual que é o seu cenário hoje. Independente disso, eu quero só concluir aqui de que a gente tem 3 caixinhas que estão, de certa forma, na nossa mão para tentar fazer esse planejamento, né? Caixinha número 1. Entradas. Pois é, pessoal, será que não tá sobrando no mês para juntar para aposentadoria? Será que tem alguma outra forma de renda, alguma renda extra que você pode fazer? Esse é um caminho, a gente olhar para a renda. Recurso número 2, que esse tá na nossa mão mesmo, tá? Gastos. Sim, quando eu falo para vocês de fazer esse exercício, de anotar e entender qual que é o seu custo de vida, pessoal, a ideia aqui não é, sabe, a gente, putz, se chicotear, tô gastando errado, tô gastando mais que eu devia. Eu acho que não é esse lugar, mas é o lugar da gente entender a forma como eu tô usando o meu dinheiro. Tá fazendo sentido, né, para os meus objetivos? Será que a forma como eu tô fazendo isso tá priorizando o meu eu do agora, que é importante, né? Não adianta também ser aquela pessoa mão de vaca que fica guardando tudo pro futuro. Não, a gente também precisa viver bem o hoje, o agora. Mas será que esse padrão de gastos, ele tá permitindo que a gente pense no nosso eu do amanhã? A gente precisa pensar nessa figura do amanhã. E por fim, a terceira caixinha que a gente tem aqui é a caixinha dos investimentos. Quando a gente fala aqui, né, sobre formar capital, acumular patrimônio para pensar numa aposentadoria, um dos formatos é a gente montar
uma carteira de investimentos. Inclusive, dentro da carteira de investimentos que a gente aborda um dos produtos, que é a previdência privada, que muitas vezes o pessoal confunde. Gente, previdência privada nada mais é do que um investimento, tá? Ele é um produto que tem algumas características específicas, mas entenda que quando você fala, tem uma previdência privada? Sim, você tem um investimento, você tem um dinheiro que está alocado num produto que se chama previdência privada. Mas enfim, a gente tem essa caixinha dos investimentos. E aqui é importante a gente tomar um cuidado, especialmente porque a gente vê muito na internet. Pega esse retorno, quero ter a melhor rentabilidade, qual o investimento que eu vou ganhar mais? Cuidado com isso. Eu acho que quando eu trago aqui a caixinha dos investimentos como um recurso que está nas nossas mãos para pensar na aposentadoria, mais do que sair querendo ter o melhor retorno do mundo, eu acho que não é esse o lugar, mas a gente ter certeza que a gente está cuidando do dinheiro que a gente trabalhou a vida inteira para juntar, que ele vai estar investido ali, respeitando os seus objetivos, o que você quer fazer com ele, respeitando o seu perfil de risco, de uma forma diversificada. Então a gente também precisa olhar para essa terceira caixinha, que é como a gente cuida do patrimônio que a gente acumulou ao longo da vida. Então é um pouquinho dessa a ideia. Acho que eu me estendi, mas não tem jeito. Você sabe que eu sou assim, a pessoa fala pelos cotovelos, mas eu queria deixar e terminar esse vídeo, pessoal, com essa mensagem. O tema de aposentadoria, ele é muito importante. E nunca é tarde demais para a gente começar a pensar nisso. É lógico que a gente brinca no mercado financeiro, tem todo aquele efeito dos juros compostos, vai rendendo juro atrás de juros, mas sempre é tempo, não importa a idade que você tenha, da gente se planejar com relação a essa aposentadoria. E o que cabe a nós é olhar essas caixinhas. Onde estou hoje? Onde quero chegar? E como que eu vou trabalhar com as minhas entradas, com as minhas saídas e com os meus investimentos para garantir que eu vou chegar lá? Então, um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês. Nossa, Mari, que bacana. Eu tenho certeza que meus seguidores estão com a cabeça a mil e espero que esses conhecimentos sejam um divisor de águas na vida financeira deles, como foi para mim. Tá ótimo, Dimas. Do meu lado, só agradecer. Acho que foi um bate-papo super legal que a gente conseguiu ter aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E, de novo, Dimas, obrigado. Você sabe que eu sou fã de verdade, e a gente segue em contato. Então é isso, pessoal. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço a você por compartilhar tanto conhecimento. Eu vou deixar o WhatsApp da Mari, caso você queira uma consultoria financeira com ela. Vale muito a pena. Eu finalizo o vídeo por aqui, pessoal, e não deixe de aplicar os conceitos, pois dinheiro não aceita desaforo. Se você não fizer nada, não vai mudar nada na sua vida. E me conte como estão as suas finanças. Você realiza planejamento financeiro? Quais das dicas da Mari que você vai implementar primeiro? Mas é para implementar mesmo. Um forte abraço a todos, Dimas Moura do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal.